Sempre teve aquele papo de que nem tudo que tá na televisão é verdade. Hoje a gente é até mais crítico com isso, mas antigamente a gente só queria chegar da escola, ligar a televisão e assistir qualquer coisa, porque era o que tinha pra fazer. Se não tava na rua brincando, tava em casa vendo televisão. Só que várias coisas que passavam não entregavam o que eles estavam prometendo, né? Tipo quando o Faustão foi fazer um arquivo confidencial com a Maitê Proença, você lembra disso? E acabou tocando no assunto delicado do assassinato da mãe dela, que o assassino foi o pai. Faustão errou feio nesse dia, bicho. Prometeu emoção e homenagem e acabou ganhando uma desavença pro resto da vida, né? Mas eles resolveram. Ou qualquer propaganda eleitoral que é cheia de promessa que não vai ser cumprida, né? E o pior, passa até hoje. Então você vai ver várias promessas vazias hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Você tá cansado de ser iludido pela televisão? Ou será que você nem lembra porque a televisão te enganou tanto assim, né? Hoje eu vou lembrar de algumas promessas que os programas não entregaram e deixaram muita gente inconformada, ou vai te deixar agora que você vai ficar assim, ah não, não é possível. Eu não acredito mais ser enganado, Luciano. Então bora pro vídeo, vamos começar porque tá bem show de bola, então vambora! Os programas de sobrevivência fazem bastante sucesso desde os anos 90 e continuam firmes e fortes pelo mundo afora. Não é à toa que o No Limite acabou de voltar a ser transmitido, né? Assim, até que o sucesso não tenha sido aquela coisa, diga, nossa, mas que beleza, né? E a gente consegue nem manter segredo mais hoje em dia, né? De quem saiu, essas coisas, é triste. Uma das subcategorias desses programas é aquela que envolve animais selvagens e um dos mais populares era o Desafio em Dose Dupla, você lembra? Quando se está abrindo uma picada é preciso ficar abaixado. Não é para simplesmente cortar tudo. O objetivo é tirar a vegetação do caminho para poder ver o que está rolando. O programa tá no ar até hoje, né? Mas ele tinha como protagonistas dois aventureiros que seriam especialistas em sobreviver no meio do mato. Eu, por exemplo, seria um especialista de arrancar pão de queijo das árvores. Eu não sei se você sabe, mas tem o pé de pão de queijo, né? Tá lá no meio da mata pra servir você de manhã com um cafezinho. Sabe o pé de cafezinho? Ele é bom também. E nesse programa você tinha que enfrentar uns animais selvagens, né? Mas aí fica o questionamento. Quão selvagens eram esses animais de verdade? Por mais que todo mundo prometesse pra gente que um crocodilo enorme foi encontrado, né? Depois de horas que os aventureiros passaram na floresta esperando, muitas das situações eram quase completamente armadas pela produção do programa. Você sabia disso? Grande parte dos animais não são realmente silvestres e nem mesmo a formação dos profissionais lá, né? Que apresenta a coisa toda é 100% real. Se você puder olhar depois ao que tá passando o episódio assim, aparece nos créditos, é aquele trem que você nunca assiste? Pois é, tá falando assim, todos os animais são criados em cativeiro. Negócio assim, destrói tudo, né? No caso do Desafio em Dose Dupla, um dos Richard Rasmussen que tava lá era o Dave Canterbury, e ele participou das primeiras temporadas e depois ele foi demitido. Mas você sabe por que ele foi demitido? Porque toda a experiência militar que ele alegou ter não se passava de uma farsa. É Brasil, né? Nem é feito no Brasil, você acredita nisso? Mentira. E tem outro programa, não tem muito a ver com sobrevivência, mas assim com dinheiro, né? Quem gosta de coisa antiga e tem TV a cabo em casa, já deve ter passado algumas horas assistindo em loop ali o Trato Feito. Nesse programa tem 3 gerações da mesma família que eles tomam conta de uma loja de penhor lá em Las Vegas, onde aparece um monte de coisa antiga que pode ser bem valiosa para um colecionador com bastante dinheiro, né? E quando a gente assiste, a impressão que dá é que do nada chega alguém com um objeto da Segunda Guerra Mundial para ver, isso aqui é uma bala que eles, né, que acertou o Adolf Hitler. E onde você conseguiu isso aqui? Ah, não, é uma relíquia de família, eu achei no chão quando eu tava passeando lá em Varsóvia. Não sei, tá, alguma coisa tá parecendo que é falsa nessa história. Não sei, você tem um certificado disso? Tem sim. Mentira! Mas olha só isso aqui. Na verdade, tem toda uma seleção de pessoas que vão realmente fazer a negociação em frente às câmeras. O principal motivo é porque o cara tem que pegar todos os detalhes, tá? Ele não vai chegar de surpresa, olha, uma espada medieval, não sei o que. Ele tem que estar sabendo o que tá rolando lá, né? E também tem uma questão de direito de imagem, que você tem que assinar, não sei o que e tal, você tem que ceder seus direitos. Mas é claro que como é um programa de TV, o fator entretenimento conta bastante. E pro episódio não ficar um saco ou só uma coisa falsa, eles selecionam bem quem vai aparecer por lá. Fora que você não acha que os caras trabalham lá de verdade, 8 horas por dia esperando um tesouro aparecer do nada, né? Assim, é só a promessa quebrada da televisão, ou tristeza. Que pena, você tava cheio de coisa pra levar lá. É verdade, tinha um monte de coisa pra levar. Esse aqui é o carrinho do Inspector, o senhor pode olhar aqui, ó, ele vira do avesso, ele dá 30 centavos, aí eu ia ficar muito decepcionado e eu voar na cara dele, porque eu não ia levar esse desaforo pra casa.
De 1984 até 1996, a família inteira se juntava no domingo para assistir A Porta da Esperança. É um dos quadros mais famosos do Silvio Santos daquela época. Você lembra dele? Vamos abrir as portas da esperança. Vamos ver se o portão... Ah, chegou o portão. Como vai, portão? Você vai ver? O esquema era o seguinte, qualquer pessoa podia mandar uma cartinha, né, pedindo qualquer coisa, desde que a história de vida daquela pessoa justificasse o pedido. Ô Pedrinho, você que tá assistindo, você, eu queria tanto o PlayStation 5, mas por que você é o PlayStation 5? Porque tem uns jogos que eu quero jogar. Não, Pedrinho, tem que ter toda uma história, negócio. O senhor não entenderia, isso é geração cringe. Daí era um suspense danado durante o programa inteiro pra ver se a pessoa tinha ganhado o que ela pediu ou não. Geralmente, quando a porta abria, aparecia uma representante de uma empresa, né, que tinha ajudado a realizar o sonho do convidado, que anunciava que o prêmio tava aí e era só alegria. Você vai construir a sua casa, Dona Maria. Tem 30 mil tijolos aqui, você pode levar. Mas, o carreto não tá incluso. Não, não, Dona Maria. Infelizmente, essa é uma outra porta da esperança. Só que tinha alguns casos, né, em que a porta da esperança abria e dentro dela só tinha, assim, nada, né? Era muito difícil essa parte. Eram uns casos bem raros, mas eles aconteceram e era assim, nossa, de partir o coração, viu? Vai ver, essas trilhas plãs são um pouco difíceis. Você volta num outro dia. Alguém vai telefonar para nós. É possível que alguém entenda e ofereça a você as formas, tá certo? Tá bom. Quando o programa não conseguia cumprir a promessa, o participante podia voltar outras vezes para ver se rolava uma próxima vez. Mas acontece alguns pedidos, era tipo encontrar um familiar que sumiu ou se mudou para um lugar um tempo atrás, sabe? E aí não depende 100% do programa e tal. E tirando esses casos mais tristes, sempre é bom lembrar do menino que era fã número 1 da Gretchen e pediu para conhecer a cantora, né? Que era um ícone dos anos 80 e 90. E quando abriu a porta, ela realmente estava lá. Mas pela cara que ele fez, eu acho que não era igualzinho Prometer pra ele, né? Porque ele parecia qualquer coisa, assim, menos feliz. Mas assim, meu sonho era participar do Silvio Santos, fazer um pedido, sabe? Mas se eu pudesse pedir alguma coisa, se ele estiver me ouvindo, você estiver me ouvindo, você pode realizar meu sonho, que é se inscrever nesse canal, meu filho. Inscreve, badalha esse sininho, sabe? Porque quando você se inscreve, você salva um pão de queijo dos maus tratos. Eles vêm de São Paulo, numa ambulância, assim, todo. Eles chegam assim, oh meu Deus, o que aconteceu? Ele foi maltratado em São Paulo. Vamos cuidar dele, vamos pôr queijo, vamos pôr polvilho de verdade aqui. Então faz o seguinte, ó, inscreve no botão gigante, ou tem o QR Code aqui, ó, aponta a câmera do seu celular assim, ó, o QR Code, aí você inscreve no canal, que a gente tem que chegar em 2 milhões esse ano. Conto com a sua ajuda. E já que a gente já falou do Porta da Esperança, em 2016 prometeram que o quadro estaria de volta depois de todos esses anos. Só que agora no programa do Ratinho. Mas depois o próprio Silvio Santos barrou o retorno falando que não vai rolar. Não vai, não gostei, não quero. Aí em 2019 saiu até uma chamada pedindo por inscrições das pessoas. Mas até agora nada. Iludiram a gente igual iludiram o povo que dava de cara com a porta vazia, né, gente? O Linha Direta, aquele programa que só a musiquinha já era down, né? Nossa, o esfíncter deu uma prendida, doutor. Eu não consigo, né, mais ir no banheiro. Saiu de férias da Globo e nunca mais voltou. E desde o ano passado rola o rumor que a Globo vai voltar a transmitir o formato policial. E é verdade, o primeiro caso, o caso Lázaro, né? Já vai ser uma superprodução e tal. Mas infelizmente é outro, só que ficou na promessa, né? Assim, não voltar, não voltou não. Agora uma coisa que acabou de acontecer e que talvez leve a esperança para muitos fãs órfãos dos anos 70, 80, 90, 2000, enfim, todas as décadas, é a volta do Chaves pro SBT e pros streams. Para quem não sabe, Chaves, Chapolin e tudo que envolve o Roberto Bolanhos foi criação dele mesmo. Só que existe um impasse sobre os direitos autorais entre ele e a Televisa, a emissora mexicana que transmitiu os programas desde 84. O negócio é ter um impasse entre eles, sendo que ele já morreu, né? Mas isso aí é difícil, né, menino? O Bolanhos morreu em 2014, mas ele deixou todos os direitos intelectuais reservados para uma equipe chamada Grupo Chespirito. E os dois estão tretando para conseguir decidir sobre os direitos autorais e os lucros que as produções do Bolanhos vão ganhar com a venda de programa para outras emissoras ou serviços de vídeo online, né, os streamings. Esse impasse foi o real motivo da interrupção do Chaves passar no SBT, né, e também em outros canais. Agora, em 2021, parece que eles estão caminhando para uma solução. E se isso acontecer, o Chavito volta a passar em algum lugar. Não dá ainda para dizer se a promessa vai ou não ser cumprida, né? Só que mais do que os fãs, quem tá esperando essa treta se resolver aí é o próprio SBT, porque o Chaves era a única atração das tardes da emissora que rendia alguma audiência. Até hoje
hoje, gente, tava dando audiência, assim, bem bom, você acha que não? Mas, assim, o SBT parece ser meio feito de boatos, né? Também tem um boato da volta da Casa dos Artistas, depois que o sucesso do BBB explodiu o negócio, o Juliette, o escambau, né? Aí eles querem fazer um negócio desse aí também. Mas o SBT já teve problema com a Casa dos Artistas antes, né? Por ser uma cópia do Big Brother. Quem garante que não vai dar pau de novo? A TV Globo, através de liminar concedida pela Justiça, impede o SBT de exibir o programa. Antes da gente falar do próximo negócio aqui, eu só queria falar, dar uma chamadinha pra você, que lá no Instagram eu tô postando uns trem, eu sou muito besta. Eu sou muito bobo mesmo, sabe? Então eu tô postando uns trem engraçado pra você lá. Você que gosta de meme, você que gosta de coisa, vai lá que você vai se sentir nos anos 90. Então, @canal Nerd Show, segue lá que o negócio tá estralando, tá? Segue lá que você vai gostar. Mas vamos continuando aqui. Muita gente começou a ter contato com os animes quando assistiu Cavaleiros do Zodíaco pela primeira vez na TV Manchete. O curioso é que o desenho só passou por lá depois de uma reunião com a Santoy, que era uma distribuidora de brinquedos que quis fazer um bem bolado com a emissora ali, né? Eles queriam fazer, vocês colocam os comerciais aí dos brinquedos e eu libero os desenhos pra vocês passar aí, beleza? Ah, show, então, uhul! Aí, só que o desenho era meio violento, né? Deu uma resistência ali no início, mas eles fecharam o negócio e ele foi. Só que tem um problema nesse acordo, foi fechado meio de supetão. A Manchete só tinha direito a exibir 52 episódios, mas o sucesso foi tanto que eles anunciaram e mudaram a transmissão pro horário nobre, que batia de frente com as novelas da Globo e ainda saía bem no Ibope. Cavaleiros do Zodíaco, terceira fase. Somente episódios inéditos com muita ação. Acontece que a chamada de episódios novos continuou passando na TV por muito tempo, inclusive depois que esses episódios novos acabaram, o que dava a entender que teria mais continuações depois desses, mas era só uma ilusão e a gente não tinha mais episódios na Manchete pra passar. A Manchete nunca exibiu certinho todos os 110 episódios e a gente ficou só chupando o dedo. Depois, quem tinha TV a cabo conseguiu assistir no Cartoon Network, mas aí a gente já tava mais velho também, né? Foi só em 2003 que começou. Enquanto isso, você lembra da Santoy, que ofereceu o desenho em troca de propaganda? Pois é, meu filho. Ele não podia ter feito um negócio melhor. Eles tentaram passar o Cavaleiros do Zodíaco na Globo, que não aceitou. A Manchete foi a única TV aberta que eles tinham uma chance. E no final das contas, valeu a pena. O Eduardo Miranda, que foi quem deu o ok para exibição na Manchete, disse que o representante da Santoy afirmou que eles tinham plano de vender 90 mil unidades no primeiro lote de brinquedos dos Cavaleiros do Zodíaco. Mas eles acabaram vendendo assim, só uns 400 mil, sabe? Um pouquinho a mais. E se você foi fã, é muito provável que um desses aí tá dentro do seu quarto. De procedência duvidosa ou não, né? Eu acho que esses 400 mil aí contaram só os originais, porque pirata mesmo, filho, nossa, devia estar renca. Sem sombra de dúvidas, um programa que era unanimidade na virada do século era o Show do Milhão. Tanto que pedir ajuda aos universitários é uma expressão que ficou popular na época e é usada até hoje. Pede socorro para as cartas, pede socorro para os universitários ou pede socorro para os seus colegas de programa? Os universitários. Todo mundo ficava assistindo e tentando adivinhar. E dava uma raiva quando você sabia a resposta. E o mais burro, nossa senhora, igual uma porta. Não tinha um que não ofendesse os coitados das coitadas, né? Só que em alguns casos, os caras que iam lá eram muito bons e acertavam tudo. E às vezes o programa se estendia tanto que o participante tinha que até parar e voltar só no outro dia. Lógico que era tudo gravado direto, mas para render, eles dividiam em até 2 episódios. Você vai ganhar os 300 mil amanhã, ou quem sabe se você acertar as 15 perguntas e se você for para o Arrisca Tudo, você poderá ganhar R$1 milhão. E quando isso acontecia, era uma ansiedade. Você ficava assim, nossa, mas será que o Joãozinho vai acertar aquele negócio lá? Eu não sei, porque ele tá confiante e tal, mas eu não sei o que vai acontecer. E a gente tinha certeza que ele ia ganhar. E nem era culpa do programa, né? Essa era uma promessa que a gente mesmo colocava na cabeça da gente. Daí, chegava no programa seguinte e na primeira pergunta, o Joãozinho ia lá e errava e perdia a chance de ganhar R$1 milhão e saía de lá com um aperto de mão do... Obrigado, viu? Muito bom participar, tudo bem? Próximo participante. Era frustrante demais, gente. Se a pessoa parasse ou errasse nas outras... E ainda saía com uma grana boa. Mas se ele errasse a de R$1 milhão, não ganhava um tostão, vocês lembram disso? Valendo R$1 milhão, qual é a resposta? 15 letras seria a resposta. Mato, Caio. Você perdeu, ganhou tudo. R$300. E eu gostava muito, inclusive, do show do milhão do Mega Drive. Você lembra disso, Pablo? Você não brincava de show do milhão? Você não tinha o PC do milhão para pôr o CD do show do milhão para responder todas as perguntas? Que vergonha de infância. Mas né, errou, entrava outro participante e começava tudo de novo. Hey. Mas se você pensar que a pessoa quase ganhou R$1 milhão e foi sem nada pra casa, nossa senhora, a frustração devia ser grande demais. Eu não ia aguentar um trem desse, não. Você tá doido.
ganhou R$1 milhão! Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. E ó, tem muito mais vídeo pra você ver aqui no Nerd Show, né? Vem aqui, ó, dá uma olhadinha aqui na nossa seção, que você pode ver que tem vários vídeos bem bons pra você. Combinado? Eu fico te esperando no próximo vídeo, hein? Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!